A paz do Senhor, igreja. Eu quero dizer para os amados irmãos e as amadas irmãs aqui presentes que é uma honra, né? Eu agradeço ao Senhor, primeiramente. Eu quero dizer para os irmãos que para a gente estar em um lugar é preciso, primeiramente, uma liberação do Espírito Santo, né? Porque quando nós andamos na direção do Pai, na direção do Filho e do Espírito Santo, a gente não faz as coisas do nosso jeito, né? E mesmo sem me conhecer, eu quero agradecer aqui ao apóstolo Ives, né? Nós somos colegas também lá da faculdade, estudamos, e pela oportunidade também de estar aqui, nesse momento e nesta hora. Eu trago saudação da minha igreja, eu sou da Assembleia de Deus, congrego na Alvorada 2, e estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, porque foi a primeira coisa que eu fiz. Corri até ele e eu disse, eu preciso da sua bênção. Ele disse, vai com Deus, que Deus te use. Então, isso é muito importante para nós fazermos as coisas debaixo de autoridade, porque a autoridade é liberação de Deus para a nossa vida. E ali estão minhas duas companheiras de oração, né? A irmã Ada e a irmã Maridalva, somos companheiras de oração. Amados, eu me chamo por missionária, né? Mas eu quero dizer, me apresentar aqui, na verdade, eu sou mesmo evangelista, eu pego uma caixa e saio às ruas da Alvorada pregando, e para onde Jesus me mandar, ali a gente vai pregar no centro, vai evangelizar, vai dar comida para os famintos, e é assim que nós temos que fazer a obra do Senhor. Eu quero dizer também que na minha congregação, eu sou líder de oração da hora nona. Temos um grupo ali de oração e todas as 15 horas nós estamos ali marchando e orando. Porque não existe, amados, altar restaurado se não for pela palavra e pela oração. Nós precisamos estar na presença de Deus, precisamos estar na brecha. O Senhor anda procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é verdade que nós vamos ser vistos pelo mundo ou pelas pessoas como loucos. É verdade. Somos loucos por Cristo. E não importa como nos veem, né? O importa é que nós fazemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Então, sem mais delongas, o tema, né? Restaurando o altar da oração. Né? Oração e intercessão. Pegue a sua Bíblia e abra lá em 1 Timóteo capítulo 2. Nós vamos fazer uma visita pelas Escrituras hoje, amém, amados? Porque a palavra de Deus, ela é fiel na nossa vida e ela traz vida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, se todos encontraram, digam amém. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, o título é A Prática da Oração por Todos os Homens, um só mediador. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor. Antes de você sentar, que eu creio que você vai querer sentar, como o seminário, amados, ele fala de oração e intercessão. Eu sou apaixonada por oração, porque é na oração que eu alimento o meu espírito e a minha alma, né? Então, nós vamos fazer uma oração. Você vai deixar a tua Bíblia
aí na tua cadeira e nós vamos fazer uma oração. Eu gosto de orar, marcha de guerra, né? E você vai colocar a mão sobre a tua cabeça nesta hora. Se o baterista quiser tocar aqui, bater as plaquetas que ele pode bater, amém? Coloque a mão na tua cabeça, fecha os teus olhos, porque agora você está em conexão com o Pai. Você está em conexão com Deus por intermédio dessa corda. Essa corda que te liga ao céu, que é a oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui nós estamos diante do Senhor, Pai, nesta hora. E eu quero, Senhor, primeiramente te dizer, Pai, que tu és muito bem-vindo neste lugar. Que quando eu entrei, meu Pai, ali pela porta, Senhor, desta igreja, eu senti a presença do teu Espírito Santo neste lugar. Porque é um lugar, meu Pai, onde tem se pagado o preço de oração, tem se pagado o preço de intercessão. E eu quero aqui nesta hora, Senhor, como boca, Senhor de Deus, que tu venha, meu Pai, através dessas mãos, meu Pai, que está colocado sobre a cabeça dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, vai tocando com o teu poder, meu Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, em nome de Jesus, vai ungindo, meu Deus, os seus olhos, vai ungindo, Senhor, os seus ouvidos, vai ungindo, Senhor, a sua boca, e essa unção, Pai, vai descendo em nome de Jesus, e que vai penetrando, meu Pai, pelo meio do corpo. Espírito Santo, e onde tiver agora uma enfermidade, meu Pai, que seja repreendida, que seja neutralizada. Vai visitando agora o estômago, visita, Senhor, o intestino, visita, Senhor, o coração, visita, meu Pai, o sangue desta pessoa, que o teu sangue, Senhor, se misture, meu Deus, com o sangue dele, e que toda enfermidade cai por terra agora. Toca no útero das mulheres, Pai, em nome de Jesus. Toca, meu Pai, na próstata do homem. Toca, Senhor, em nome de Jesus, nas entranhas, meu Pai, dessa pessoa. Toca, Senhor, nos ossos. Aquele que tem, meu Pai, problema, meu Pai, nos ossos, que todo mal nesta hora vai batendo em retirada. Nós repreendemos pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Pai, nesta hora, reverte o teu povo, que tu venha nesta hora, meu Deus, colocar uma veste de louvor, uma veste nova, uma veste santa, e que tudo que for falado aqui, meu Pai, neste altar, venha ser recebido, meu Pai, por eles. Lança fora agora todo espírito de incredulidade dos corações, meu Pai, em nome de Jesus, que toda mente humana agora seja, meu Pai, cativo a ti, Pai. Tu tens a liberdade de operar, Senhor, neste lugar, Senhor, a todas as autoridades aqui presentes, meu Pai, ministro da palavra, ministro de louvor, ministro, meu Pai, de oração, que tu venha cobrir com teu sangue, cobre a minha vida com teu sangue, guarda a minha casa, a minha família, porque nós entramos, meu Pai, no terreno do inimigo, Pai, em nome de Jesus, e nós tomamos posse. Tomamos posse, Senhor, da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, irmão. Eu trouxe aqui umas folhas e eu peço que alguém distribua para vocês, que eu quero que você, amado, durante o período você coloque os teus pedidos nesse papel, porque nós vivemos pela fé, nós somos crentes,
né? E aí nesse papel você vai colocar os teus pedidos, o que você quer que o Senhor ele venha liberar para você hoje neste seminário. Porque é um seminário profético, né? E o Senhor ele é fiel para cumprir. Ele busca coração cheio de fé. Amém? Então nós temos que ter, amados, o nosso altar restaurado. Eu comecei lendo aqui esta palavra, porque ela é uma palavra onde ela engloba as autoridades, os tipos de orações que nós temos que fazer. Então eu quero dizer para você que oração e intercessão, ela é uma batalha espiritual. Em primeiro lugar, ela é uma batalha espiritual. Porque nós arrancamos, através da oração, almas que elas estão cativas. É através da oração que nós vamos crescendo. É através da oração que o teu ministério ele vai se expandindo. É através da oração. Ela é o único canal direto que nós temos com Deus. Porque quando nós oramos, você fala com Deus, né? E quando você abre a palavra, Deus fala com você. Então, a palavra de Deus, a boca de Deus, ela está sempre aí para falar conosco. Mas a oração, ela é um momento em que você vai na presença do Senhor para você falar com Ele. Vai existir momento na tua oração que você não vai ter palavras para falar, para orar. Você muitas vezes vai chegar somente chorando, soluçando. E muitas vezes chorando somente pela a presença de Deus. Né? Quando nós vamos orar, que nós sentimos a presença do Senhor, o nosso corpo estremece. E eu sempre digo isso para o Senhor. Pai, eu gosto de sentir o meu corpo estremecer da tua glória e da tua presença. Porque quando o meu corpo estremece, reconhecemos que nós somos pó diante do Senhor. E que uma pitada da sua glória e do seu poder nos consumia por completo. Então o Senhor ele é um Deus cheio de amor e cheio de misericórdia. E nessa tarde, querido, quando o apóstolo me chamou, o Senhor me deu três palavras. E eu quero que você memorize essas palavras. É projetar, liberar e restaurar. Então repita comigo. Projetar, liberar e restaurar. A palavra de Deus, nós sabemos, a palavra do grego, logos, é a palavra. A palavra é Jesus. Tudo foi feito pelo poder da palavra. É a palavra logos. E nós vemos e ouvimos no meio dos pregadores uma outra palavra, um jargão que eles usam muito, que se chama rema. Significa o quê? Uma palavra de comando, uma palavra profética. E nessa tarde a palavra profética é projetar, liberar e restaurar. Então entenda que quando você projeta algo, você planeja, certo? Então quando nós projetamos na oração, você está projetando você, né? Você está projetando só você. Liberar, a parte da liberação, ela pertence somente ao Senhor. É Ele quem libera. Você projeta, Deus libera. Quando é para restaurar, você caminha com Ele. Você vai caminhando e Ele vai restaurando. Você vai se posicionando e Ele vai restaurando. Você vai tomando atitudes e Ele vai restaurando. Então nós devemos projetar na oração para que haja liberação profética de Deus. Liberação de restauração. Mas para quem? Para a minha vida. Para quem? Para a minha família. Para a minha casa. Para minhas finanças. Para o meu casamento. Para tudo. Nós precisamos dessa liberação do Senhor. E nós precisamos andar junto com Ele. Então, para nós falarmos sobre oração, a oração ela vem do hebraico
tefilá, né? Essa palavra significa oração, significa súplica. Ela vem de uma raiz também chamada de tefilim, que significa fitas. O que quer dizer isso? Que pela tradição rabínica, os judeus, eles colocam uma fita nos seus braços e como eles são devotos, toda vez que eles vão orar, eles colocam essa fita. E é tradição eles orarem 3 vezes ao dia. Então, toda vez que eles vão se apresentar ao Senhor, eles colocam essa fita no braço, mostrando que eles vão fazer o seu momento de oração com o Senhor. A Bíblia vai nos dizer, lá no Salmo 55, versículo 17, que diz assim o salmista: como nós devemos orar? De tarde, devemos orar de manhã, devemos orar ao meio-dia. Aí ele diz: orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então a gente percebe que a oração, para os judeus, nós não somos judeus, nós somos brasileiros, né? Então a oração, ela não tem tempo e nem hora. No momento em que você quiser buscar ao Senhor, dobre os teus joelhos e comece a buscar a face do Senhor, que ele vai ouvir a tua e a minha voz. Lucas capítulo 18, versículo 1, essa parábola que Jesus fala a respeito daquela viúva que ela ora, ela vai até o juiz incessantemente. E a Bíblia diz assim, Jesus disse esta parábola sobre o dever de orar sempre e sem esmorecer. Quando eu leio esse versículo, não existe momento, irmãos, que tem momento que você não consegue orar. Não é verdade? Tem momentos que você não consegue orar. Nesta hora está tendo uma batalha no reino espiritual para matar a tua vida espiritual com Deus. É nessa hora que você tem que orar, mesmo sem vontade, para que essa vontade ela venha a aparecer na tua vida e na minha vida. Eu acho maravilhoso esse tema. Eu disse, Senhor, muito obrigado. Sabe? Porque é muito bom você falar daquilo que você vive. Porque você vai, às vezes, falar sobre algo que você não está vivendo. Não é verdade? E se você não está vivendo algo que você está falando, automaticamente você viverá aquilo que você pregou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E nós precisamos ter experiências com Deus. Amém, irmãos? A Bíblia nos diz também lá em Mateus, capítulo 6, que vai falar também ali sobre a oração do Pai Nosso. Mas no versículo 6, ele diz assim, tu, porém, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai te vê em secreto, e ele te recompensará. Quando nós oramos assim, este secreto, eu, pelas minhas experiências que eu tenho com Deus, eu digo que o secreto de Deus, né, é a nossa alma, o nosso espírito com Deus. Porque vai existir momentos de oração que nós precisamos estar reunidos com a igreja. Tem momentos de oração que nós precisamos estar com o círculo de oração. E a gente vai perceber que, num pequeno momento, num pequeno grupo de círculo de oração, o Espírito Santo transborda em nossas vidas. Nós temos visto naquele lugar em que nós estamos, o Senhor levando as vidas e almas sedentas. E ali pessoas têm aceitado a Jesus. Ali pessoas têm sido libertas. Sabe, existem crentes que eles estão na presença de Deus muito tempo. E eles estão andando e não crescem espiritualmente. E as pessoas que estão à tua volta não vai conseguir perceber isso na tua vida, esse crescimento na tua vida. E o crescimento, ele só vai vir mesmo pela palavra e pela oração. A oração, ela traz o combustível de Deus, ela traz o combustível do poder, do fogo e da glória de Deus para a vida do crente. Amém, amados? A oração, o que é a oração? É aproximar-se
de Deus por meio de uma conversa, por meio de um diálogo. Conversar ali entre duas pessoas, onde há uma troca, né, de conversa. Eu sempre digo assim para o Senhor: Senhor, Tu és suficiente para mim. Porque quando o homem não me entende, quando os meus irmãos não me entendem, o Senhor me compreende. E é tão maravilhoso quando você dobra o teu joelho para orar e você não abre nem a boca para falar, e Ele já fala direto com você. Não é verdade? E aí as lágrimas, elas começam a rolar no teu rosto. Eu disse assim para o Senhor: Senhor, Tu nos ama muito. O Senhor disse: amo muito o ser humano. Eu disse: por quê? Porque tem uma parte de mim dentro deles. Sabe, irmãos? E isso, eu disse: Deus, então Ele não abre a mão de ninguém. Não importa qual é o quadro da tua vida, qual é o quadro da tua família, qual é o contexto que você está inserido. Não importa. O que importa é se você está de coração aberto para receber mais dele para a tua vida. Eu sempre digo assim, eu olho para mim. Vocês sabiam, amados, que a minha família que eu digo, não de casa, marido, filho, não, eu falo parentela. Eles não sabem que a minha vida espiritual, ela é assim, ela é abundante, vamos dizer assim. Ela corre atrás das coisas de Deus, eles não sabem. Para eles é como se eu fosse somente uma crente, né? E eu digo: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eles são ignorantes ainda, não conhecem, não serão cobrados daquilo que eles não conhecem. Eu oro para que o Senhor venha alcançá-los, que o Senhor venha salvar. E eu tenho visto o progresso de Deus no meio da minha parentela. O que o Senhor Ele tem feito por intermédio da minha vida e das nossas orações. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para o ser humano. As tuas orações, mesmo aquelas que você ainda não consegue contemplar o milagre de Deus ainda na tua vida, eu quero te dizer que está lá guardado. Só falta o quê? A liberação para o momento certo chegar na tua vida. Se Ele ainda não liberou a resposta dessa tua oração, é porque você ainda não está preparado para receber. E eu sempre digo isso para o Senhor. E eu louvo pelo que Ele tem feito na minha vida. Então, eu coloquei aqui algumas expressões, alguns momentos que a gente tem de estarmos com Deus. E o que a oração ela é? O que a oração faz? A oração, ela é pessoal. Primeiramente, a oração, ela é pessoal. Eu não estou falando de intercessão, eu estou falando de oração. É o canal direto. A oração, ela é submissão. Nós temos que ser submissos ao Criador, ao Senhor. A oração, tem gente que diz: olha para nós que vamos no sol quente, 2h45 da tarde, para a oração. E eu me lembro só quando Pedro ia para o templo orar, eu disse: Senhor, eu não estou perdendo tempo, porque a oração, ela é investimento. A oração, ela é como uma poupança que você pega e guarda dinheiro lá. Assim é a oração. Ela é investimento. A oração, ela é dependência. Nós somos dependentes. Não existe o dependente químico. Não tem aquela pessoa que é dependente de algum vício. Pois é, nós temos que ser crentes dependentes da oração. Porque quando nós oramos, nós alegramos o coração de Deus. Porque Ele está vendo nós darmos um passo em direção a querermos falar com Ele. Aí Ele olha e Ele diz: lá vem meu filho amado, lá vem minha filha amada. Está com problema, mas vem me adorar. Está com problema, mas vem me buscar. Então, a oração, ela é dependência. A oração, ela tem que ter um envolvimento profundo. Existem momentos que eu fico na oração. Hoje eu passei 3 horas da minha manhã com o Senhor, desde a madrugada.
para a gente estar aqui. Porque é necessário. Nós somos dependentes disso. E quando você descobre isso, você não é mais capacho do diabo. Ele não humilha mais você. Porque quando você dobra o teu joelho, ele bate em retirada. Ele corre. Sabe por quê? Ele tá vendo que você está aí pedindo socorro de Deus. Você não pode vencê-lo. Eu sempre digo assim, não importa o nível espiritual que nós temos, mas se Deus permitir, até o demoninho mais pequeno do inferno, ele nos abate, porque nós somos seres humanos. Mas quando nós estamos em Deus, nós somos fracos, mas nós somos fortes em Deus. Porque eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não consigo realizar aquilo que eu projetei totalmente, mas Ele libera sobre a minha vida. E como eu tenho ganhado na presença de Deus, como eu tenho investido na oração, e eu tenho certeza e eu creio que no momento em que eu não estiver mais aqui, a minha oração e a tua oração, ela falará na tua geração. Então, amados, a oração também, ela é entrega total. Temos que chegar ali. Eu não sei se você já teve essa experiência que eu sempre tenho. Às vezes você vai orar e o teu celular começa a tocar. O teu celular começa a tocar, né? Irmãos, deixa o celular tocar lá. Não te levanta para ir ver, não. É teu momento com Deus. Não é verdade? Quando você está dialogando com a tua esposa ou com um amigo, uma conversa, que alguém vai te interromper ali aquela conversa, você não vai gostar, você não vai achar legal, né? Mas por que Deus tem que aceitar tudo de nós? Não é assim, não é verdade? Então entenda, você está conversando com a pessoa mais importante do céu e da terra, que é o Senhor. E Ele merece toda a minha e a tua reverência. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos falar um pouco sobre intercessão. O que é a intercessão? A intercessão, a palavra inter, que vem na frente, ela já está dizendo entre. Alguém que se coloca entre, né? Aquele que está no meio de algo. Aquele que se levanta e as mãos para Deus e diz: Senhor, eu me coloco em prol da vida desta pessoa. Eu me coloco para orar por ela. Esse é a vida de um intercessor. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14, que o apóstolo Paulo, quando ele foi orar, ele disse: por esta causa me ponho de joelho. A causa de quê? A causa da família. A família de Deus. A igreja, a tua família, o teu casamento. Você se coloca na brecha. É você se colocar na brecha por alguém. E hoje eu quero dizer para você que isso está escasso. A gente pede ajuda em oração para as pessoas, ela tem medo de orar por você. Porque tem medo do tal da retaliação. Que retaliação ela só vem porque a vida dela não está no altar. É por isso que vem a retaliação. Porque eu oro pela vida de pessoas, ponho a mão na cabeça do endemoniado e eu estou na presença de Deus. Porque eu sei que é lá que eu deixo todo o meu fardo. Na presença de Deus. E a gente se levanta restaurado. Não é verdade? Então a marca do intercessor é amor às almas. Porque não existe intercessão se você não ama a vida. Não existe intercessão se você não ama. Senão ela será só o quê? Oração. Oração pela tua vida. Eu e eu. Mas a intercessão não. É você orar por alguém. É orar pelo teu Brasil, né? Nós sabemos que a história da igreja e toda a Bíblia, o que nós temos, irmão, de histórias aqui, de pessoas que oram, que oraram
né, que temos aqui exemplos para a nossa vida, a igreja primitiva, os apóstolos, a pré-reforma, a reforma, e a nossa geração. A nossa geração também tem que revolucionar. E você e eu é o que fazemos a diferença no contexto em que nós estamos inseridos hoje pelo Senhor. Porque nós nascemos, porque Deus projetou a minha e a tua vida para nós termos uma vida abundante aqui nessa terra, para que nós pudéssemos propagar o reino de Deus e ganhar muitas almas para o Senhor. É isso a nossa missão, ganhar almas para o reino de Deus. Então, se você está orando por alguém, intercedendo por alguém, aí você pode dizer assim: eu não vejo resultado. Eu estou orando, eu não vejo resultado. Continua orando. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa crer que vai chegar o teu milagre, a resposta da tua oração. Então, a vida de um intercessor tem que ter a vida no altar. No altar de Deus. A vida de um intercessor, ela é uma vida regrada. Ela é uma vida, tem que ser honesta. Ele precisa ter ousadia do Espírito e humildade para reconhecer que tudo vem dele e que nós não temos nada. Aleluia. Para que nós possamos lutar em favor da causa do outro, da causa dos nossos irmãos. Os benefícios da intercessão. Eu coloquei aqui 7 benefícios de ser um intercessor. Aumenta a nossa intimidade com Deus. Vai aumentar o nosso entendimento. Vai acontecer o quê? Libertação da nossa mente. Porque a nossa mente, ela é o principal campo de batalha. Se a minha mente, ela não é renovada, se a minha mente, ela não é liberta, como que eu vou poder ajudar um outro? Se eu não consigo entender as coisas espirituais. Não é verdade? Então, outro ponto. A intercessão, ela libera o poder de Deus. Acontece o que com a nossa vida? Vai acontecer um reajuste. Vai acontecer um realinhamento. Né? Quando nós intercedemos, esses benefícios vai para essa pessoa, mas ela também vem para você. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Não é verdade? Então, quanto mais você ora, mais você atrai as bênçãos de Deus para a tua vida. Mais as respostas de Deus vêm para a tua casa. Sabe por quê? Você está dizendo: eu confio no Senhor. E não existe nada melhor, como nós lemos aqui, de que nós temos uma vida mansa e quieta, entendendo que todas as coisas estão no controle do Todo-Poderoso. Que nada saiu do teu controle, do controle dele. O quarto passo, a intercessão nos une com o outro irmão. A intercessão nos une com a igreja. A intercessão, ela nos traz liberdade para nós interagir com o corpo de Cristo. Não é verdade? Para que a gente possa ter um bom relacionamento com a igreja. Sem entender, o que eu vejo, irmãos, o que eu vejo é muitos irmãos dizendo, não sei se acontece aqui, né? Que muitos irmãos dizem assim: estão me perseguindo. É uma mania de perseguição que tem na mente do crente. Mas a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra principados, contra potestade, contra a horte no reino da maldade. E contra esses seres, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele destronou principados e potestade e subjugou debaixo da planta dos seus pés. Então o crente é para ele ser vitorioso, vencedor. Quem ora tem vitória. Quem ora é um vencedor.
Quem ora é um conquistador, porque ele projeta, ele sonha, Deus libera e restaura a tua vida. O Senhor, ele pega o homem que não valia nada, que estava jogado na sarjeta, e faz assentar. Como eu sei que tem muitos aqui que são ex alguma coisa. Como eu também sou ex alguma coisa. E aqui estou eu. Digo para os irmãos que eu nem acredito, né? Então é assim que Deus faz na nossa vida. Ele nos transforma, mas tudo isso era para que nós venhamos exaltar e saquear o inferno. Quando você não vence indo lá fazer, você vence, orando, ganhando para o reino, ganhando para Deus. Mas para isso eu tenho que ter o amor de Cristo. Eu tenho que ter o amor de Deus no meu coração. A intercessão, ela renova a nossa fé. A intercessão, ela vai multiplicar as bênçãos. A intercessão, ela nos fortalece e traz revestimento espiritual. O Senhor, ele pega nossas armaduras, que muitas vezes estão gastas, e ele dá apenas uma lapidadazinha, e ela fica alinhada, afiada, porque o poder dele, a honra dele, tudo é dele. Então basta apenas uma palavra, e a gente vai fazer a obra do Senhor com poder e com autoridade. A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, vai dizer sobre o poder da oração e da intercessão. Diz, a oração de um justo pode muito seus efeitos. A oração de um justo. Agora você imagina de muitos justos reunidos. Aí há um efeito extraordinário, né, no reino espiritual. Eu quero falar aqui de modelos de oração. E o primeiro modelo que o Senhor me trouxe para falar sobre oração é Jesus. Jesus é o nosso modelo de oração, intercessão e de tudo. Né, irmãos? O Senhor é o nosso modelo. Mas como nós estamos falando de oração e intercessão, os discípulos de Jesus falaram que João Batista ensinava ali os seus discípulos. E eles disseram para o mestre, mestre, nos ensina a orar. Né? E essa oração é a oração mais linda que a gente pode ver, que é a oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. E essa oração, ele fala sobre o Pai Nosso. E nós vamos ver na oração que ele diz, faça-se a tua vontade. Não a minha vontade. O final da nossa oração sempre prevalecerá a vontade do Senhor. Por isso que ele disse, faça-se a sua vontade. E nós vamos ver que quando Jesus ele estava se preparando para ir ao sacrifício, ele estava ali na Santa Ceia, lá em João capítulo 17, versículo 20, quando ele faz aquela oração sacerdotal, que ele ora pelos seus discípulos, ele diz assim, não rogo somente por estes que estão aqui. Isso eu acho muito lindo, mas também por aqueles que vierem a crer. Aqueles que vierem a crer em mim. Nós somos esses que o Senhor orou lá pelos seus discípulos, mas ele orou também por nós, porque nós cremos na sua palavra e no seu nome. E nós estamos debaixo desta oração que o Senhor fez. E a Bíblia vai nos dizer, lá em Mateus, e eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 26, o versículo 36 em diante, ele vai dizer assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, olha o que começa aqui, ele começou-se a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus também, amados, ali
se entristeceu, porque ele sabia, se angustiou. Lucas vai narrar para nós que nessa angústia foi gotas de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, adiantando-se um pouco, ele prostou-se sobre o seu rosto, orando e disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E nós vamos ver no versículo 42, tornando a retirar-se, e orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. A oração de Jesus foi: faça-se a tua vontade. Versículo 44, novamente foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras, o Senhor orou. Sabe, amados, nesse momento aqui, o Senhor estava em profunda angústia, em profunda tristeza, porque ele, como ser humano, ele não queria morrer. Não é verdade? Nós gostamos de passar por problemas? Não. Dói na nossa carne, mas Cristo é o projeto de Deus, sempre foi e sempre será, né? O projeto de Deus estabelecido para vir morrer na cruz do Calvário. Mas ali ele disse: faça-se a tua vontade. Isso é modelo de oração de extrema angústia, que em alguns momentos da nossa vida nós iremos passar, sim. Nós não estamos imunes desta situação. Então, foi um momento de agonia na vida de Jesus. E nós vamos ver um outro modelo de oração. E agora nós vamos lá para 1 Samuel. Nós vamos falar de Ana. Ana, exemplo, uma mulher de oração. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Vai dizer assim: levantando-se Ana, e com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Olha o versículo 12. Demorando-se ela no orar. Ana demorou em sua oração, em sua súplica perante o Senhor. Passou ali Eli a observar o movimento dos lábios. E no 14 ele diz: até quando estarás tu embriagada? Veja que Ana, quando ela tira o foco dos problemas e ela foca em Deus, e ela começa a buscar o céu vai se movimentar e Deus vai liberar uma resposta, um decreto sobre aquilo que Ana ofereceu ao Senhor. Mas primeiro Ana, ela deu para o Senhor. Ela primeiro ofereceu e ela nem imaginava o tamanho do retorno que viria. Deus, aqui não entrando no contexto da história, Deus já estava vendo todo o cenário que estava acontecendo ali no meio daquele povo. Como que estava Eli na presença de Deus, ali os seus filhos, precisava de uma boca profética na terra, naquela época. E o Senhor concede o pedido de Ana. Ana, ela foi orar com um coração angustiado, com um coração atribulado, e só o Senhor quem podia dar a solução para aquilo que ela estava pedindo. Samuel, eu quero dizer para vocês, e aqui eu vou entrar um pedaço, no pouco da minha história, um pedacinho.
Samuel, ele foi gerado no joelho de Ana. Samuel, ele foi gerado na oração. Arabachai. Eu quero te dizer, querido, que aquilo que você ora, o teu filho que você paga o preço, Arabachai, que você ora por ele, o inferno não verá, porque ele é preço de oração. Você tem gastado o teu tempo na oração, você tem se colocado na brecha por ele. Não é a droga. Se a gente orar e clamar, o Senhor traz de volta e faz assentar no meio do seu povo. O Senhor é Deus que muda, é Deus que restaura, é Deus que transforma. Samuel, ele foi gerado no joelho de Ana. Samuel, ele foi gerado em um momento difícil da vida de Ana. Foi gerado no ventre da dor, no ventre do sofrimento, da humilhação. Olha, ela tem muitos filhos, a Penina, Ana não tinha nenhum. Mas enquanto Ana estava querendo dar filhos ali para Eucana, ela não conseguiu receber. Mas quando ela foi na presença de Deus, colocar tudo no altar de Deus, Deus veio com a resposta para a vida de Ana. Ana gerou para Deus. A oração de Ana era uma oração de súplica. E é aí que Deus libera o teu milagre. Eu amo muito a passagem de Ana, porque eu vivi essa história. Não a história de Ana, porque é única. Cada um de nós temos a nossa história. E a Bíblia, ela é um retrato de pessoas de fé que tem aqui dentro, para a edificação da nossa vida. Um dia, querido, eu já fui também uma mulher atribulada de espírito, uma mulher angustiada, uma mulher... Hoje eu olho para a minha vida e eu digo que eu não acredito, porque as coisas de Deus, elas são inacreditáveis mesmo, né? E aí eu digo assim, Senhor, muito obrigado, mas eu quero dizer para você, o meu casamento era destruído, eu era afastada da presença de Deus, o meu esposo estava no vício das drogas e da prostituição. E quando o Senhor um dia, ele me pegou. E eu quero dizer para você que Deus, ele fala com desviado, como a gente diz, né? Deus fala, amados, com aquele que está afastado da presença do Senhor. Por isso, se o teu filho está afastado, tua esposa, teu esposo, eu não sei, alguém que você ora, Deus fala. No momento certo, Deus vai bradar no coração dele e no coração dela. E um dia eu estava em um evento, em uma festa, e Deus falou comigo. E ele disse, filha, se eu voltasse agora, ainda me chamou de filha. Se eu voltasse agora, eu disse, Senhor, se tu voltasse agora, eu ficaria. Mas eu não quero ficar. Eu não quero ir para o inferno, eu falei. Eu não quero ficar. E, amados, e eu fui para casa. E eu fiz a minha oração. E eu aceitei, voltei para Jesus dentro do meu quarto. Eu entra no teu quarto, não é verdade? E eu fiz essa oração, eu disse, Deus, eu tenho perdido tudo no mundo. Eu tenho tentado construir uma vida no mundo, fora da tua presença, mas eu não tenho conseguido. O meu marido é dessa situação. Eu passei, amados, eu creio, se eu não me falha a memória, 9 anos ou 10 anos, que eu não sabia o que era ter o meu esposo em casa os finais de semana. As pessoas olhavam para nós e era como se eu não fosse casada e ele não tivesse mulher. Então eu quero te dizer, aqui resumindo um pouco dessa história, que quando o Senhor me chamou e eu disse, Senhor, não importa o que eu venha passar, a partir de agora eu não saio mais da tua presença. E Deus pegou, amados, essa oração, porque eu havia feito um voto com 13 anos de idade. E eu disse para o Senhor que eu nunca sairia da presença dele. Eu prometi isso a ele, eu fiz um voto. E o Senhor me cobrou. E quando eu estava no mundo, só para você ter uma ideia, eu tomei remédio para mim abortar um filho. E por consequência desse pecado consciente,
o Senhor me colocou um problema no útero, que eu não podia gerar. Por isso que a história de Ana parece com a minha história. E mesmo no mundo, quando eu engravidei pela segunda vez, o Senhor permitiu e eu perdi com 5 meses. E eu quero dizer para você que aquilo que nós fazemos, nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados. É por isso que aquilo que nós plantamos é bíblico, né, irmãos? Aquilo que plantamos, certamente, nós vamos colher. E eu perdi, e o Senhor fez com que eu perdesse o segundo. Engravidei novamente, fiz o tratamento, tudo particular. Quando completou 6 meses de novo, veio de novo as contrações e eu fui para a maternidade e perdi o bebê. Nasceu vivo, passou 10 dias. E para você ter uma ideia, foi ali que começa a minha história. Porque dentro daquela UTI, eu disse assim para o Senhor, Senhor, tem tantas mulheres aí que jogam seus filhos no lixo. Eu estava falando de mim, sem saber. Jogo seus filhos no lixo e eu aqui querendo ter um. Se tu deixar o meu filho viver, eu volto para ti. Ei, Deus não se agrada de voto de tolo. Porque Ele sabe que nós não vamos cumprir. Ele prepara o melhor cenário para restaurar o nosso lar, para restaurar a tua casa, para restaurar a tua família, restaurar os teus projetos. E quando passou-se mais uns 2 anos, o meu esposo, ele foi viver com 2 mulheres durante esse período. Viver. E quando foi dessa vez que eu voltei para o Senhor, eu disse assim para o Senhor, Senhor, se tu não tirares ele definitivamente de dentro da minha casa, eu já estava com Jesus. Mas ele definitivamente de dentro da minha casa, eu vou lutar pelo meu casamento. Porque o meu esposo não conhecia. Ele ainda era ignorante na palavra de Deus. E o Senhor estava cobrando de quem? Daquele que conhece. Então, é de você que o Senhor vai cobrar mais. Porque você conhece a palavra de Deus. É de você que Ele vai exigir o altar de oração. De você pagar o preço. É você que está buscando na presença de Deus. Porque você vai ser um canal que vai entrar. Né? Eu pedi casa, a gente só pede coisas da terra, né? Que nós somos materialistas, só queremos coisa da terra. Nunca pedimos quase coisas espirituais. E aí eu cheguei lá naquele lugar, e aí ele disse bem assim, mas eu coloquei em terceiro lugar lá um filho, né? Mas não estava mais nos meus projetos. Mas Deus conhece o coração do homem. E aí ele disse bem assim, você que pediu um filho, venha até aqui. Aí o Espírito Santo, quando é com você, ele te comove no teu lugar, você sente um frio, um calafrio, teu estômago arde, te consome a presença de Deus. E eu fui até o altar daquela igreja, e ele orou por mim, e ele disse, a igreja estava cheia, e ele disse, e ela creu. Ele disse, assim diz o Senhor, daqui a 1 ano o Senhor vai te dar um filho. Daqui a 1 ano, amados. E eu tinha acabado de me reconciliar com Deus. E eu disse, bom, o Senhor prometeu. Eu disse, e o meu esposo estava lá e alguns da família dele também. Porque é necessário que ele deixe testemunha ocular, para que vejam o teu milagre quando chegar. Contemplarem e ver o que Deus fez na tua vida. Ele precisa de testemunhas. E eu comecei durante esse ano a pagar o preço de oração, a fazer propósito com pelo meu esposo. E começou a se levantar. E não se levantou tanto. A minha casa queimou tudo, destruiu tudo. O teto mexia. O Satanás andava no pátio da minha casa. O Senhor abria a minha audição. Ele urrava aquele leão feroz. Sabe? Eu disse, mas eu não vou retroceder, eu falei. Porque é o Deus que mudou a vida de Nabucodonosor e de Ana é o mesmo Deus que vai mudar a minha vida e que tem poder para mudar a tua vida também. E eu comecei a pagar o preço de oração. E meu esposo saiu de casa. Só não levou as coisas. E eu comecei a orar. E o Senhor fez ele perder o emprego. E quando foi um dia, chegando completou 1 ano, que eu estava em oração e jejum. Oração e jejum e palavra. Como eu não entendia a Bíblia, ainda não entendo, irmão, estou aprendendo. Como eu não entendia, aonde eu abria a palavra, eu dizia, vai ser a minha semana de consagração. E ali eu ficava, a semana todinha. No dia que eu abri Ezequiel 28, eu disse, não, aqui eu não quero.
Porque era o próprio de frente com Satanás ali, né? Eu disse, aqui eu não quero, ia dia, até que eu abri, mas eu consegui fazer. E o Senhor me visitou naquela madrugada, e foi forte a presença de Deus. E eu quero dizer, amados, para você, que quando deu um ano, o Senhor usou uma serva para mim, e ele disse assim, eu queria, irmãos, eu gostava de espancar, eu era violenta, eu era irada. E eu queria espancar a mulher. Eu dizia assim, eu quero só dar uma porrada, né? Para lavar a minha honra, eu dizia. Mas a honra é dele. Aí o Senhor dizia assim para mim, tu precisa vencer isso. Irmãos, quando a gente vai vencer o pecado, a nossa carne, ela treme pelo desejo do pecado. E eu queria ir atrás dela, mas eu não fui. E o Senhor usou a pregadora para dizer assim, tu quiseste bater em Penina. Tu quiseste bater em Penina, mas por amor de mim, tu se seguraste. E eu quero te dizer que o teu milagre chegou. Amados, você não sabe. Oh, glória. Naquele dia eu estava nos meus dias de mulher. Tinha acabado de acontecer, incrível. Eu estou falando isso porque Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Aleluia. E naquele dia eu fui para a minha despedida na faculdade, que eu fazia pedagogia. Fizemos uma festa e eu fui no banheiro daquela faculdade. E eu disse, Senhor, tem um ano, olha, amados, tem um ano que tu me prometeste, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que ele te falou, pode anotar, vai acontecer. Vai se cumprir, porque ele é fiel. E eu posso dizer hoje, Deus, ativa a minha fé. Porque eu não vivo pela vista, eu vivo por fé. Porque quem vive por vista, ele vive uma vida mediana. Mas quem vive pela fé, anda uma vida sobrenatural, abundante na presença de Deus. Porque ele não precisa ver, ele crê e sabe que a resposta vai se materializar na vida dele. E naquele dia, amados, aconteceu um retrocesso na minha vida. E com 4 dias ele disse, faz o teste da farmácia. Eu fiz e deu positivo lá, 2 listrinhas. Reuni a família, fulano, vocês estavam naquela oração. Naquele dia, são testemunha que Deus me prometeu um filho. E eu quero dizer que aqui está. E esse aqui eu não vou perder. Porque Deus prometeu para mim e vai se cumprir na minha vida. E ele estava para lá, para casa da amante. E ele veio. E nós estávamos testa a testas assim. E eu falei assim para ele, ei, Deus fez a promessa para mim. Eu vou viver a minha promessa. Não estou aqui para te pressionar. Continua vivendo a tua vida, que eu vou continuar adorando ao meu Senhor. Eu vou continuar buscando. E continuei. E eu quero dizer mais uma coisa para completar o milagre do meu Samuel. Eu não sei qual é o teu milagre que você vai pedir nessa tarde. Que Deus vai conceder na tua vida. E eu quero dizer para você que eu fui, amados, para a maternidade. Eu passei 9 meses de contrações terríveis. Porque eu vivia querendo ter a criança. E eu vegetei na cama por uns 4 meses. Só levantava para fazer alguma coisa para alimentar. Isso sozinha em casa. Sabe? Já chorei muito, hoje eu não choro. Hoje o meu choro é sinônimo de alegria e vitória. Na presença de Deus. Pelo que Deus fez na minha vida. Por ter restaurado o meu altar através da oração. E quando eu fui para a maternidade, ali foi um parto difícil e complicado. A minha filha, ela nasceu roxa, sem vida. E o médico disse, ela não chora, como é o nome dela? Eu disse, é Vitória. Aí ele disse assim, ela não chora, aí eu só fiz orar em espírito. Eu disse, Deus, tu não me prometeste filho morto. Morto eu já tive. Irmãos, imediatamente, quando eu falei isso, o Espírito soprou
soprou, arabacantaramanávia, soprou na vida da minha filha o fôlego de vida, e ela deu o choro mais alto, e hoje a minha vitória é para a glória de Deus. E quando a minha filha completou 4 meses de vida, o meu esposo foi para um encontro com Deus e voltou de lá batizado, salvo, liberto. E hoje eu e ele somos evangelistas. Pregamos a palavra de Deus na rua, nas esquinas, nas lajes, aonde o Senhor nos mandar, no morro, seja lá onde for. Na pandemia, estávamos todo mundo trancado e nós na laje, pregando. Porque quem tem o fogo de Deus dentro de si, quem tem o altar em chama, esse altar, ele precisa ser queimado. Ele precisa ser queimado. O fogo precisa consumir a nossa vida. E o meu esposo voltou para Jesus. Eu quero te dizer, Deus restaurou a minha casa, restaurou o meu casamento, restaurou a minha saúde, restaurou a minha família, restaurou as minhas finanças. E hoje eu digo, Senhor, eu tenho vida abundante. Porque hoje Tu és suficiente na minha vida. E para nós irmos para uma outra, nós vamos falar agora de Daniel. Aconteceu o que na vida de Ana e de Daniel? Uma liberação. Uma liberação profética. Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 6, e o versículo 10. Aleluia. Capítulo 6, e o versículo 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ele se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram a Daniel a orar e a suplicar diante de Deus. Aqui nós vemos um típico judeu, que orava 3 vezes por dia e voltado para Jerusalém. Porque a palavra vai nos dizer: ir para a cova. Ele livrou Daniel na cova. Ele livrou Daniel dentro da cova. E o leão, o nosso adversário, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5:8, que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E este leão aqui estava querendo fechar a boca profética de Daniel. Mas Daniel era um homem que orava, era um homem que buscava a face de Deus. E nós podemos ver que Deus, ele deu o livramento para Daniel. Para continuar aqui, vamos falar aqui de Moisés. Moisés, ele é um intercessor. Um intercessor entre o povo e Deus. Êxodo, capítulo 33, versículo 13 ao 17, ele vai dizer: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair daqui. E a Bíblia nos diz também lá em Êxodo 32, 12, que quando o povo fez aquele bezerro, né, de ouro, Moisés, ele vai até a presença de Deus e ele pede até para que o seu nome seja riscado do livro. 32, 12 diz assim, quando ele disse para Deus: desvia-te da tua ardente ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Nós podemos ver na vida de Moisés em várias partes. Ali também em Êxodo 17, quando tinha e Arão, e que foi dar vitória dali contra as amalequitas. Então ele se colocou entre Deus e o homem. E o intercessor, ele se coloca entre Deus e o pecado do homem para interceder diante de Deus. Aqui mesmo em 2 Crônicas, do versículo, capítulo 6, do versículo 40, diz assim:
Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Isso foi a oração de Salomão, consagrando ali o templo. E nós vamos ver aqui em resposta a essa oração de Salomão, Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 15, o Senhor já diz assim: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. O Senhor dá respaldo à oração que foi feita por Salomão. E o 14 ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararão a sua terra. Então a gente percebe que está recheado de regras. Nós precisamos ir na presença de Deus para que nós possamos ser aceitos as nossas esmolas, as nossas súplicas, as nossas intercessões, para que Ele venha dar a liberação. E aqui em 2 Crônicas, primeiro, ele diz, 7, primeiro, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Para nós termos uma casa cheia do fogo de Deus, é preciso nós estarmos em oração. É preciso nós termos oração, termos depósito de oração, colocar na presença de Deus, nos converter, pedir perdão pelos nossos pecados, fazer como Jó fazia pelos seus filhos, oferecer sacrifícios de louvor pela vida dos nossos. Não é isso que o intercessor faz? Não ora, não busca. Então eu quero nessa hora te dizer, Deus está aqui. E eu sei que você fez aí os teus pedidos. O meu pedido foi diferente do seu. E qual é o teu pedido nessa tarde? Então eu peço que você que creu, né, fique de pé, porque aqui não dá para vir, né, que vai encher aqui a frente. Fique de pé, né? E você vai levantar o seu papel para o céu. E você vai orar junto comigo. E você vai apresentar os teus pedidos, o pedido de oração que você colocou diante do Senhor. Eu não sei o que você está precisando. Você vai colher os frutos da tua oração, da tua vida. O Senhor é Deus poderoso para fazer abundar infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de restituição. Fecha seus olhos.